portas já estão sendo abertas. A graça. Eu tenho orado para Deus abençoar os ministérios, fazer eles crescerem. E eu tenho uma palavra muito profunda para o teu coração hoje. E a minha oração é que o Senhor me ajude a comunicá-la da forma como eu a recebi. Minha oração é que o Espírito de Deus me ajude a comunicar. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Me ajuda a entregar tudo aquilo que está aqui dentro. Espírito de Deus, me ajuda na comunicação. Eu sei, Pai, que essa palavra pode transformar a vida de muita gente. Mas primeiro, Deus, ela tem que continuar transformando a minha. Que tudo aquilo, Pai, que estiver impedindo, qualquer coisa, qualquer distração, em nome de Jesus, que seja anulado para a glória do Teu nome. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Todo mundo achou? Amém? Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, às margens do mar de Tiberíade. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos estavam todos juntos. Simão Pedro disse: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 90 metros ou 200 côvados. Então
assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazei algum dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai o vosso desjejum, ou o vosso café. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou a Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovens, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Muito bem, amados, eu quero falar com os irmãos hoje. Quando o Senhor Jesus, quando Deus transforma provisão em propósito. Quando Deus transforma provisão em propósito. Essa história é uma das minhas preferidas da Bíblia, e eu já preguei algumas vezes nesse texto. Mas nessa noite eu quero dar um enfoque diferente, eu quero trazer algo diferente para o teu coração. Algo que aqueceu o meu coração nesses dias em que estive pensando. E na verdade hoje essa palavra desabrochou como uma flor do campo. Se nós voltássemos à palavra do Senhor, alguns capítulos atrás, lá no início, nós encontraríamos, e nós vamos ver exatamente isso, lá no livro de Mateus capítulo 5, quando Jesus chama Pedro e mais 3 discípulos, Pedro, seu irmão André e mais 2 discípulos. A Bíblia diz que Jesus já estava pregando, alguns discípulos já estavam caminhando com ele, mas ele passando pelo mar da Galileia, e você vai ver essa narração só no livro de Lucas, você não vai encontrar isso no livro de Mateus, e nem no livro de Marcos, porque ele só relata que Jesus passa e os chama, e eles os seguem. Mas no livro de Lucas, nós vamos ter então, é o único que fala a respeito da pesca maravilhosa. O que tinha se dado? Os discípulos tinham passado a noite inteira, no livro de Lucas capítulo 5, pescando. E eles não pegaram nada, e logo de manhã,
como bons pescadores que eram, eles estavam então lavando as redes. Por causa de toda uma noite pescando, com certeza, a rede trouxe muitas sujeiras. E ela pode até ter acontecido alguma avaria na rede. Então, esse momento é o momento então dos pescadores tirarem todo o lixo que então o mar deixa nas redes. Então eles estavam lavando as redes. Isso também simbolizava que era o final de um dia. E ainda pior, o final de um dia improdutivo, ou de uma noite improdutiva. Então Jesus chega de manhã e o propósito de Jesus estava se cumprindo. Jesus estava pregando o Evangelho, ele estava anunciando o reino. Então de repente ele chega e uma multidão o acompanha, e ele, comprimido pela multidão, então ele vira para João e fala assim: posso usar o teu barco? João diz assim: claro. Isso era uma estratégia que o Senhor tinha. Não havia microfone, então por causa da acústica, ele falava ao mar, e o vento levava então a palavra, o som da sua voz a muitas pessoas. É por isso que num campão aberto isso funciona. Então quando Jesus então entra no barco de Pedro e transforma ali no barco de Pedro então um altar na onde ele ministra a palavra, Pedro fica só pensando, Pedro fica então imaginando, Pedro fica então escutando tudo aquilo que Jesus diz. E depois que Jesus então termina a sua ministração, depois que ele termina de ensinar aquilo que ele queria, ele olha então para os donos do barco e diz assim: por favor, vamos para o fundo. Eles não entendem muito, porque então, até então eles estavam ali no rasinho, na praia, servia só ali como um altar, como um palanque. Mas Jesus então faz um chamado, me leva então ao fundo. Eles levam e vão até o fundo. Então Jesus olha para eles e diz: agora eu peço que vocês lancem as redes ao mar. Então Pedro declara algo que é fantástico, porque até então Pedro não havia tido nenhum contato com Jesus. Mas quando ele ouve Jesus falar, ele percebe que tem algo diferente nesse homem. A Bíblia não relata o que Jesus pregou naquele dia. Em nenhum lugar você vai ver eles relatando qual foi as palavras de Jesus naquele dia. Mas algo que mexeu no coração de Pedro, ao ponto de Pedro olhar para Jesus e dizer assim: olha, eu quero falar uma coisa para você. Nós pescamos a noite inteira. Eu sou profissional. E existe dias na vida de um pescador que isso acontece. A gente pode passar uma noite inteira pescando, e como se diz a célebre frase de todo pescador, o mar não está para peixe. E aquele dia então era um dia que o mar não estava para peixe. Os peixes tinham tirado folga. Eles não estavam muito afim. Mas de repente Pedro diz assim: olha, aonde o Senhor está mandando nós lançarmos a rede, você pode ter certeza que nós já lançamos. Então eu não vou lançar mais a rede pensando naturalmente naquilo que pode ser feito, porque tudo que nós podíamos ser feito, foi feito. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. O Senhor está mandando, então eu vou fazê-lo. E a Bíblia diz então que Pedro lança a sua rede. E para a sua surpresa e surpresa de todos, quando ele puxa então a rede, a Bíblia diz que é tanto peixe que vem na rede, que é tanto peixe que vem na rede, que a rede começa a se romper. É interessante isso. Nós vamos ver isso daí lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 6. Você não precisa de abrir, mas ele está dizendo que quando eles sobem então a rede está quase que se rompendo, de tanto peixe. Ela começa a rasgar. E pior ainda, é tanto peixe que o barco começa a afundar. O texto diz assim: e o barco começa a ir a pique, ao ponto deles terem que olhar para outras pessoas, outros barcos vizinhos, e dizerem: venham pegar peixe, porque senão a gente afunda. Foi tanto peixe aquela manhã que as redes rasgaram e que quase o barco afunda. Mas depois daquela experiência,
E aí eu quero que você comece a pensar comigo. A vida de Pedro se resumia num único propósito: era conseguir o sustento, era conseguir a provisão. A pescaria naquele dia, a pescaria, peixe para Pedro, até então, era provisão, era propósito. Era o que ele fazia para cuidar da família, era o que ele fazia para sobreviver, era o que fazia para viver, aonde ele comprava sua casa, era onde ele cuidava da sua família. Pedro não sabia fazer mais nada a não ser pescar peixe. Peixe para Pedro era provisão. Peixe para Pedro naquele momento era o propósito da vida dele. Mas eu acho incrível quando Deus transforma a provisão em propósito. Eu não sei se você está começando a me entender, mas tem uma diferença de propósito e provisão. A provisão pode vir e não me levar ao propósito, mas o propósito me leva à provisão. Quando Deus olha para Pedro e diz assim: bom, vocês experimentaram o que é a provisão comigo, mas eu tenho um propósito para vocês. Deixem tudo e sigam-me. Naquele dia, da maior experiência, de maior pesca de Pedro, eles deixaram os barcos, eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse assim: a partir de hoje você não vive mais para a provisão. A partir de hoje você vai viver por um propósito. A partir de hoje você não pesca mais peixe. A partir de hoje os teus peixes serão homens. A partir de hoje, e vem atrás de mim e me segue, que eu vou transformar vocês em pescadores de homem. Você não trabalha mais para pescar peixe, mas você trabalha agora para buscar homens. Naquele dia, naquela manhã, Pedro e seus amigos, Pedro, seu irmão, Pedro e André, Tiago e João, têm suas vidas transformadas. Eles deixam tudo e começam a seguir a Jesus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu olho para a minha vida e para a tua vida, e eu quero entender aqui que eu estou falando com pessoas que encontraram o Senhor Jesus. Essa noite é uma palavra de direção para você que já teve um encontro com o Senhor. Por quê, pastor? Porque eu vejo muitas pessoas, e muitas vezes até eu mesmo, nós correndo atrás da provisão, correndo atrás daquilo que a gente precisa, correndo atrás das nossas necessidades, mesmo depois de Deus ter nos dado um propósito. E eu quero mostrar para você essa noite, se o Senhor assim me permitir, que quando nós invertemos isso, nós fracassamos. E depois nós vamos perceber que bendito fracasso é esse. É o único lugar onde a gente pode dizer o sucesso do fracasso. Quando o que, pastor? Quando Deus não permite que por causa da provisão nós percamos o propósito. Mas uma coisa eu tenho aprendido: tem um monte de gente perdendo o propósito por causa de ir atrás da provisão. Eu não sei se você está conseguindo entender, amém? Se você não tiver, faz assim, ó. Eu vou tentar explicar, porque você precisa de entender. Deixa eu te falar uma coisa. Provisão, meu irmão, é o cotidiano, é o dia a dia. É o que nós precisamos para sobreviver, são nossos sonhos, é a provisão. E o propósito, pastor? O propósito é aquilo que vai me levar a viver o que eu tenho para a eternidade. A provisão, ela me dá a condição de sobrevivência na terra. E o propósito me faz viver tudo que Deus tem para mim, para que eu viva uma eternidade da forma como Ele deseja.
É por isso que eu não posso inverter essas duas coisas. Eu não posso perder o propósito por causa da provisão, porque a provisão pode me tirar do propósito, e aí eu não vivo os planos reais de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido: a conversão é só o início. A igreja precisa de entender, quando Deus te salvou, é só o início. É por isso que Ele chama lá em João 3, de novo nascimento. Por quê, pastor? Porque então é o início de uma caminhada, de uma jornada que não termina. Porque ela começa aqui na terra e ela vai perdurar pela eternidade. Enquanto o culto aqui desenrolava, eu estava falando com o Espírito Santo e dizendo: Senhor, tem hora que o Senhor coloca umas palavras no meu coração que eu não sei nem se eu mesmo entendo, e eu não sei se eu devo falar para a igreja, mas eu não tenho outra coisa. E eu fico clamando, então o Senhor faz eles entender. Por que, pastor? Porque eu entendo que nós estamos ministrando uma igreja que precisa de ser preparada para viver um propósito. E nós não podemos nos perder na busca da provisão. Por quê, pastor? Porque quando eu fico correndo atrás da provisão, eu perco o propósito. Por quê? Porque provisão é necessidade, e a necessidade Ele prometeu que nos daria. Davi gritou isso: fui novo e agora sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão, e nem a sua descendência passar necessidade. Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo 6, que Ele cuida dos lírios do campo, que Ele cuida do passarinho, que Ele cuida de tantas coisas. Por que Ele não cuidaria de nós, homens de pequena fé? E Ele nos ensina a não ser ansiosos por nada nessa vida. E aí eu começo a olhar para uma igreja que está perdendo o propósito, porque fica correndo atrás de coisas. Eu fico olhando para uma igreja que está perdendo o propósito, porque fica atrás da provisão. E nós vamos aprender hoje que quando eu corro atrás da provisão, quando eu vou atrás do propósito, a provisão se estabelece. Você entendeu o que é provisão e é propósito? Provisão é o que eu preciso para a sobrevivência nessa terra. Provisão. E o propósito é como eu vivo nessa terra para depois morar no céu. É o alvo, é o objetivo a ser alcançado. É a carreira a ser corrida. É o plano de Deus para cada um. Propósito. Agora nós estamos fazendo, irmãos, de sonhos terrenos, chamando de necessidade o que não é necessidade, gastando tempo em tantas outras coisas que poderiam vir de uma outra forma, mas transformamos isso em propósito. E quando eu faço isso, eu perco. É correr atrás do vento. Salomão já disse isso. Quando eu fico correndo atrás de coisas, é correr atrás do vento. E olha que ele teve tudo para dizer isso. Mas eu tenho que dizer para você que nessa caminhada, quando Deus então chama Pedro e os seus discípulos para um propósito, Ele diz: olha, me sigam que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles tinham que aprender então como isso se sucederia. Então eles começam a caminhar, a andar com o Senhor. E eles começam a perceber várias coisas. Eles começam a ver
o desenrolar do propósito na vida deles. Eles começam a conhecer um mundo que eles até não conheciam, um mundo espiritual que estava longe do alcance deles. Eles começam então a vislumbrar o reino que o próprio Jesus está dizendo. E eles começam então, um pouco obscuramente, mas eles começam a compreender algumas coisas. Mas nessa noite aqui eu quero parar no tempo, na hora em que um deles, ou a maioria deles, cai. E qual foi, pastor? Depois de 3 anos, o Senhor ministrando na vida deles o que era propósito, mostrando para eles o propósito, caminhando com eles, ensinando eles. Eles tiveram algumas experiências, eles tiveram algum sucesso, foram enviados de 2 em 2, tiveram a experiência de expulsar demônio, tiveram a experiência de curar enfermos, alguns deles tiveram uma experiência ainda maior, da transfiguração, como foi o caso de Pedro, Tiago e João, os 3 que estavam sempre perto de Jesus. Você vai perceber que muitos deles tiveram muitas experiências. Mas quando chega no final, e é tão interessante isso, o Senhor Jesus precisava de cuidar daqueles homens, porque o propósito de Jesus tinha que ser transferido para a vida daqueles homens. Chegava o tempo em que o Senhor ia se retirar, em que o noivo ia ser tirado, em que aquele tempo de seminário, aquele tempo em que segue-me, estava se chegando ao fim. Eles não iam ter mais o seu mestre. Então eles precisavam de saber de verdade o que estava dentro do coração deles. Olha aqui para mim, meu amado, minha amada. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Algumas coisas que Deus permite que aconteçam na vida da gente, algumas desilusões que a gente tem, algumas falhas que a gente comete, algumas frustrações, algumas decepções conosco mesmo, e algumas circunstâncias que Deus permite. Ele permite para que Ele mostre para nós o que de verdade tem no nosso coração. Ele permite que algumas coisas se deem muito mal. Por quê? Porque Ele tem que cuidar do nosso coração. Essa tarde eu estava aqui, Sofia, eu estava aqui pensando um pouco nisso. E eu falei: Senhor, mas é dia dos pais, e parece que essa palavra não tem nada a ver com o dia dos pais. E geralmente a gente precisava de trazer alguma coisa para os pais, né? E foi rapidamente, o Espírito Santo soprou no meu coração. Ele disse assim, as palavras de Jesus: quem vê Jesus vê o Pai. Ele falou assim: quem me vê a mim vê o... Ele falou assim: então é o papai que está trazendo essa mensagem. Ele está cuidando dos seus filhos, da sua igreja. Agora preste atenção. Não perca a atenção, por favor. Lá, abre para mim lá em Mateus, por favor, corre comigo lá, Mateus capítulo 26. Versículo 32. Há uma doce presença do Senhor neste lugar. Eu sei que algumas pessoas, depois dessa palavra, vão ter suas vidas completamente redirecionadas. Eu sinto o peso dessa palavra hoje. Mateus capítulo 26, versículo 32. Jesus diz assim: olha aqui para mim antes de eu ler. Isso agrada tanto meu coração. Eu aprendi que quando a gente fala assim, ó, você está soltando a pressão da panela. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai surpreender Deus com nada.
pecado, o meu pecado nunca vai pegar Deus de surpresa. O Senhor nunca vai se decepcionar conosco. Eu quero falar de novo, Deus não se decepciona comigo e com você. Porque decepção é quando eu ponho uma expectativa alta e aquela pessoa falha comigo. O Senhor nunca se decepciona com ninguém. Por quê? Porque Ele conhece, antes de acontecer, o que iria acontecer. Sabe, queridos, aqui no versículo 32, quando Pedro está dizendo logo depois da ceia, dizendo assim: José, olha, Senhor, o Senhor Jesus na noite da ceia, e o Senhor já me deu uma outra palavra para a próxima ceia, que eu fiquei assim maravilhado. No dia da ceia, Jesus está lá conversando com eles, e ele diz assim: olha, alguém que está comigo aqui vai me trair. Aí todo mundo fica assim, tal, não, eu não vou. E Pedro fala assim: de maneira nenhuma. E outra, e eu vou contigo aonde o Senhor quer, eu não vou te largar. E aí Jesus olha para Pedro, Pedro cheio de boa intenção, ninguém duvida de que Pedro naquela hora morreria por Jesus. Agora olha aqui para mim, meu irmão, a boa intenção não me mantém eu e você de pé. O que nos mantém de pé é dependência do Senhor. Não é intenção, é a dependência. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, estou olhando teu coração, eu sei que você está até fim de... Mas olha, essa noite ainda, não vai demorar não. Essa noite você vai me negar 3 vezes. Todo mundo vai me abandonar. Todos que estão aqui. Todos que estão aqui vão me abandonar. Mas você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Olha aqui para mim. Antes mesmo, meus irmãos, de nós cairmos, o Senhor já está olhando por nós. E Ele já está preparando um lugar de cura. Versículo 32 diz assim, 31, vamos começar do 31 para entender. Então Jesus lhe revelou algo que ainda Pedro não sabia. Ainda essa noite todos vós me abandonareis. Não você, Pedro, só, todos. Pois assim está escrito. E eu quero que você preste atenção numa coisa, meu amado, presta atenção. Tudo que Jesus veio aqui na terra para fazer, Ele veio para cumprir o que estava escrito. Tudo o que está escrito vai ser cumprido, porque o Senhor zela pela sua palavra. Então isso me dá uma direção, isso me dá uma informação. Tudo aquilo que está escrito que a igreja será, ela será, porque está escrito, e Deus cumpre a sua palavra. Eu e você precisamos de entender isso. E Jesus então olha para ele e fala: está escrito, eu vou ferir o pastor, e as ovelhas vão correr todas. E olha que interessante. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós, rumo a Galileia. Ei, isso é tão lindo, Milena, é tão lindo. Carlão, presta atenção. Antes da tua queda, o Senhor já marcou um lugar para a tua cura. Antes da tua queda cair, o Senhor já marcou um lugar de cura na tua história. Pedro ainda estava sendo informado que ele ia cair. Pedro estava sendo informado, os discípulos, que todos eles abandonariam. Mas o próprio Jesus diz assim: agora toda vez, depois que eu ressuscitar, depois que eu fizer a minha obra, tem um lugar de cura para vocês.
eu vou lá adiante de vós. Olha aqui para mim, meu irmão, adiante significa que Deus está na frente. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, tem um Deus que anda na frente na tua história, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que não importa o que o diabo faça, não importa o que você faça, Ele está na frente para te curar, para te restaurar e para te salvar, no nome de Jesus. Oh! Espírito de Deus está aqui. Antes mesmo da queda, o Senhor tinha marcado um lugar para curar. É por isso que a palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi morto antes da formação do mundo. O que significa isso? Antes de Adão e Eva cair, o Cordeiro já tinha sido sacrificado. Deus nunca é pego de surpresa. Espero que você esteja entendendo. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo. Não, meu irmão, eu não estou falando essa noite, e faz muito tempo que nós não estamos falando aqui, baratizando, transformando o evangelho tão sublime num evangelho barato. E acontece como o Senhor o fez, como o Senhor o disse. O Senhor então é ferido, é tomado, todos eles saem correndo. Todos eles abandonam Jesus, como Ele mesmo tinha dito. E agora então Pedro vai além de abandonar, Pedro vai além. Aquilo que Pedro estava dizendo que ele não faria, Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus diz para ele, eu sei da tua disposição de fazê-lo, só que do mesmo jeito que você está disposto a ir muito longe, eu quero te dizer que a tua traição vai ser pior ainda. Você vai me negar nem uma, nem duas, mas 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante essa noite, você vai me negar. E eu acho interessante também que é o único evangelho que dá essa informação é Lucas, que diz que naqueles dias o diabo tinha pedido para cirandar Pedro. Porque Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, essa noite, nesse tempo, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Olha aqui para mim, meu irmão. Sabe o que o diabo quer fazer com as nossas quedas? Sabe o que o diabo quer fazer com as nossas fraquezas? Quando a gente cai, na verdade, meu irmão, ele quer acabar de matar. Ele quer que a nossa fé desfaleça. Ele quer que a nossa fé morra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não tiver fé, você não cumpre o propósito. É por isso que o Senhor não afasta de Pedro essa situação, mas Ele intercede, sendo um sumo intercessor, dizendo assim: Pedro, mas eu roguei por ti. Pode acontecer o que acontecer, mas eu vou manter a tua fé viva. Sabe, amados, existem momentos na nossa vida que a gente desfalece. Você diz assim: ah não quero mais não. É melhor deixar para lá. Mas posso te dizer uma coisa? Tem um intercessor. E não é anjo, e não é profeta, é o próprio Deus que intercede por você, dizendo assim para o Pai: eu morri por ele, eu sofri por ele, ele tem marcado nas minhas mãos o seu nome. Sustenta ele, alimenta ele, guarda ele. Eu vou segurá-lo, porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Meu irmão, eu quero avançar, mas tem um negócio que eu me prendendo. Naquela noite então Pedro nega 3 vezes. E um dos autores do Evangelho diz que quando Pedro nega pela 3ª vez, o olhar de Jesus cruza do pátio aonde Pedro está. Eu achei muito interessante aquilo que o pastor Adolfo Abrantes fala. O César me mandou uma mensagem, eu vi esse pedacinho, achei lindo demais. Que o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação. Sabe aquele olhar de quando o João Pedro erra ou a Isabela faz? Sabe aquele olhar que você faz assim, de desaprovação, quando acontece alguma coisa, você faz assim. Ou aquele olhar, eu não disse. Aquele olhar de Jesus não foi de desaprovação. E nem do que eu tinha te dito. Aquele olhar de Jesus foi o olhar com maior amor, o olhar mais cheio de amor que Pedro podia receber. Ele recebeu aquela noite. Foi por isso que a Bíblia diz que Pedro, depois de olhar de Jesus, saiu para fora e chorou amargamente. Aí nós vamos entender porque Paulo diz: o amor de Jesus nos constrange. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Depois disso, todos eles vão embora. Jesus ressuscita. E olha que interessante. No livro de Mateus, depois que Jesus ressuscita, ele deixa um recado para o anjo. Qual que é, pastor? É muito interessante. Lá em Marcos capítulo 16, por favor, Mateus não, Marcos 16, 7. Olha o que Jesus faz. Ele cuida dos detalhes, sabia? Você está aqui comigo, meu irmão? Amém. Marcos 16, 7. Olha o que diz. Quem está dizendo isso daí é os anjos. É um dos anjos. Quando Maria Madalena, elas vão até o túmulo, e elas então não veem Jesus, e Jesus não está mais lá. Olha que interessante. Jesus está tão preocupado com Pedro e com os discípulos. Meu irmão, eu fico pensando no cuidado de Jesus, que Jesus deixa um recado para os anjos. Ó, faz o seguinte, eles não vão vir, e vai vir umas mulheres aqui. Você deixa um recado para mim, por favor? Qual que é o recado, pastor? Aqui, ó, versículo 7. Olha o que o anjo diz no 6. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz. Pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde haviam depositado. Então o anjo está explicando. Vocês veem buscar Jesus. Jesus não está aqui, ele ressuscitou ao lugar onde ele estava. Agora ele dá o recado. Agora ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos disse. Ele marca um encontro antes da queda, e ele vai deixando bilhetinho. Não é lindo esse Jesus? Por que ele faz isso? Porque ele sabe como está o coração daqueles homens. Deus conhece a dor de um coração que começa a andar com Deus e de repente cai. Deus está interessado em curar a sua igreja nos dias de hoje.
Porque Deus sabe que aqueles homens perderam o propósito. E a prova disso vai ser daqui a pouco. Eles perderam o propósito. E aí então ele vai preparando o ambiente. Ele vai deixando um recadinho. Eu acho que ele chegou para o anjo e falou assim: anjo, é o seguinte, eu não vou ficar aqui que elas vão poder me ver agora, porque eu tenho umas coisas para resolver ainda. Mas é o seguinte, a hora que elas chegarem, eles também não vêm, porque eu sei que eles estão escondidos, morrendo de medo lá. Mas você dá um recado para elas mandar avisar meus amigos lá, meus irmãos, meus filhos, o que foi? Ó, você fala para eles, fala para os discípulos, mas fala para Pedro, separa Pedro, fala assim, ó, aos discípulos e a Pedro, que do jeito que eu falei, eu estou indo lá para encontrar com eles. É um Deus que cuida de detalhes. E o anjo dá o recado. Ó, ele não veio, vocês estão vendo aqui, que glória. É o seguinte, vai lá, fala para os discípulos e a Pedro, que ele vai adiante. Muito bem, amados. E agora nós vamos entender alguma coisa. E aquela Bíblia da ordem cronológica é uma benção, pastor Alexandre, porque a gente começa a entender tudo. Já fazia 3 vezes que Jesus já tinha aparecido aos discípulos. Ele já tinha aparecido várias vezes, mas o coração dos discípulos ainda não tinha sido curado. Ele apareceu no caminho de Emaús para 2. Ele tinha aparecido para as mulheres. Eles estavam trancados na casa. Ele aparece e mostra. Depois Tomé não estava lá. Depois ele mostra. Mas eles ainda não tinham sido restaurados. Tanto que quando a gente começa o capítulo 21, vai falar, já era a 3ª vez que Jesus aparecia para eles. Mas lá no capítulo 21 de João, eu preciso que você volte lá então. Você está aqui comigo, amém? Eu não sei, meu irmão, se está falando com você como falou comigo e está falando comigo. Mas fica tranquilo que você vai ver o desfecho. Não perde nada não. Não se distraia. Olha o que diz aqui no capítulo 21. Jesus aparece lá no mar de Tiberíades. E aqui é o único lugar que você vai ver chamando o mar da Galileia de mar de Tiberíades. E por que foi isso? Olha aqui para mim. Por que Jesus marca o encontro lá no mar de Tiberíades? Porque foi aonde tudo começou. Deus sabia que a cura daqueles homens tinha que ser no mesmo lugar onde tudo começou. Olha aqui para mim, meu irmão, Deus tem algo. E nós precisamos de compreender, queridos, que esse Deus, se for preciso, Ele começa tudo de novo, só para te curar. Se for preciso, Ele volta na onde precisa de voltar, só para recomeçar com você. Olha que interessante. Aqueles homens já tinham visto Jesus 3 vezes. Mas ainda não tinha sido suficiente, pastor Tiago, para trazê-los de volta ao propósito. Por quê, pastor? Porque eles estão sem propósito. E aí então Pedro está lá sem fazer nada. E o que ele fala? Vou pescar. Olha aqui para mim. Depois que eu fui chamado e o Senhor estabeleceu o propósito da minha vida, não queira voltar para o lugar da onde Deus te tirou. E qual é a primeira coisa que eu e você fazemos depois que o Senhor nos tira? Por causa dos percalços, por causa do tropeço, por causa das dificuldades, muitas vezes por causa de nós mesmos e da crise de propósito. Qual que é a minha mentalidade, a tua mentalidade? Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. E o que Pedro disse? Eu vou pescar. O que os discípulos dizem? Nós vamos também. É o que eu sei fazer. É onde eu fico seguro.
Se tem uma coisa que eu sei fazer é pescar, então deixa eu ir pescar. A Bíblia diz então que eles dizem assim: nós vamos pescar então. Mas sabe o que acontece, Júlia? A Bíblia diz que aquela noite eles não pescaram. Olha aí, meu irmão, o sucesso do fracasso. Porque, pastor, louvado seja esse fracasso. Porque eu fico pensando, se eles tivessem pescado, se eles tivessem tido uma noite maravilhosa de pesca, eles poderiam entender: acabou tudo, vamos voltar para nossa casa, foi um grande engano. Mas sabe, meu irmão, a obra que Deus começou na tua vida, Ele há de te terminar. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra há de terminar, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, não se meta a fazer aquilo que Deus tirou você de fazer. Tem um monte de gente e aí começa a provisão. Quando Pedro e João, esses discípulos, perdem o propósito, eles correm atrás da provisão. Vamos pescar, porque a gente precisa fazer alguma coisa, nós não sabemos fazer nada. Mas eles não eram mais pescadores de peixe, agora eles eram pescadores de... Deus tinha dado um propósito para eles. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém. Você está comigo, pastor Anzulim, você está comigo, Nato, você está comigo, queridos, Mateus de Araraquara, e todos os irmãos da internet. Sabe, amados, a maior desgraça na nossa vida, preste atenção no que eu vou lhe dizer, a maior desgraça na nossa vida é as coisas darem certo quando saímos do propósito. Você quer que eu te dou alguns exemplos? Sansão. Aquele homem tinha um propósito. E qual que era o propósito dele, pastor Francisco? Era destruir os inimigos de Deus. E a Bíblia diz que depois que ele perdeu o propósito, porque aquela força, a provisão na vida dele, toda aquela provisão de força, toda a autoridade, tudo que Deus tinha dado para Sansão, era com um propósito. Quando Sansão perde o propósito e usa a provisão, fica correndo atrás daquilo que a terra podia dar, ele então se envolve com mulheres, ele se envolve com a adoração de outros deuses. O que acontece com ele? Ele perde o propósito. E sabe o que acontece quando um homem e uma mulher perde o propósito? Ele cai na vergonha. Olha aqui para mim. Não use o que Deus te deu para se beneficiar do que a terra pode dar. Tudo o que Deus te deu, tudo o que Deus te deu, Ele te deu para um propósito. Isaías 61, para isso o Senhor me ungiu, para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para tudo que Deus te dá, Ele te dá para alguma coisa, não é para você, mas é para o propósito, é para o estabelecimento do reino, é para que alguém seja abençoado. Quando Sansão perdeu o propósito, ele usou aquilo que Deus tinha dado para ele. Quando eu uso aquilo que Deus me deu para mim, sabe o que eu tenho que fazer? Essa aplicação é do pastor César. Ele me ensinou hoje, essa semana. É a mesma coisa quando o filho pródigo chega para o pai e fala: dá o que é meu. O pai dá. Ele vai e usa para o propósito dele. Ele vai e usa para o prazer dele. Sabe o que eu faço, meu irmão? Quando eu uso aquilo que Deus me deu para mim, eu vou desperdiçando tudo, até comer bolota de porco.
o dom que Deus te deu, tudo que Deus te deu, é para cumprimento do propósito. Não é para você usar para você. Sabe, amados, aquele dia eles não pescam nada. Naquela noite eles não pescam nada. Então no clarear da manhã, uma coisa que eu compreendo também, quando eu estou fora do propósito, tudo é escuridão. Andar fora do propósito de Deus é andar em trevas. Eles não pegaram nada. E quando clarear da manhã, quem está na praia? Aquele que sabe o que é cumprir propósito. Aquele que tinha entregado para eles um propósito. E é tão interessante o jeito que Jesus faz as coisas. O que é, pastor? Jesus, para falar, para mostrar para a gente o que ele já sabe, ele pergunta para a gente. Eles estão lá e ele grita: ei! Alguém olha e fala: tem um cara lá na praia. Nossa, mas no raiar da manhã? É. Ei! Oi! Vocês têm peixe aí? Não tem um dia na vida que alguém ou o Espírito Santo pergunte: e aí, o que você está fazendo? Está dando resultado? Você está feliz com o que você está fazendo? Ei, tudo que você está fazendo está dando resultado? Ei, tem peixe aí? Eu acho que é a maior vergonha para um pescador que passou a noite inteira e falar assim: não. Quem que é pescador aqui? Levanta a mão, os mentirosos. Estou brincando, mentiroso não, os pescadores, pode levantar a mão. Quem que é? Não tem pescador nessa igreja? Só o Maurício e mais umas... Levanta aí os pescadores de lagoa. Olha lá, ó. Não é frustrante pescar nada? Eu acho que eu não gosto de pescar por causa desse negócio de ficar esperando. A hora que pesca é até gostoso. É gostoso você puxar. Agora, é gostoso, Maurício, ficar a noite inteira sem pescar nada? A frustração. Ei, tem peixe aí! Eu acho que... Penso eu, digo eu, não o Senhor, conjecturando. Eu acho que um olhou para o outro e falou: o que esse curioso quer saber? O que ele tem a ver lá da praia e querer saber se nós pescamos? É o fim, eu passo a noite inteira aqui, ainda tem que ouvir um cara me cutucando para falar que eu não pesquei nada. Ei, tem peixe aí! Aí eles gritam: não, o mar não está para peixe. Ele, aí começa a cura. Porque ele não foi lá para pescar peixe, ele foi lá para curar aqueles homens. Aí ele olha e diz assim: joga do lado direito. Opa, peraí. Eu acho que instintivamente foi um negócio assim, eles nem pararam para pensar. Joga, mandou joga. Nós já vimos isso antes. Joga. E eles jogaram, joga a rede, aquele monte de rede jogando. E aí de repente eles começam a ver o peso da rede. Meu Deus. Oh. E aí a hora que eles puxam, meu irmão, é muito peixe, a rede está pesada. Aí João grita: é ele! É ele! É ele! É ele, Pedro! Nós já vimos esse milagre. Foi desse jeito que começou na nossa vida. Foi um dia em que não pegamos nada. Ele veio e mudou nossa história. É ele, Pedro.
A Bíblia diz que Pedro tinha tirado a túnica. Pedro pula no mar. Pedro está tão apressado pela cura. Pedro está querendo tanto aquela cura, irmão, que ele não espera o barco chegar. Deixa eu nadar, que é mais rápido. Posso falar uma coisa, meu irmão? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Olha que Pedro ouve Jesus. João Pedro é ele. Então eu vou lá porque eu preciso dele. A minha vida está sem propósito, eu preciso. E ele vai nadando. Ele chega junto com o mar. Ele chega junto com o barco. E é uma coisa maravilhosa as próximas cenas. Qual que é, pastor? O Senhor não precisa de mim e de você para pegar peixe. Porque quando ele chega, a Bíblia diz que tinha uma fogueira, peixe na brasa e pão esperando eles. Ei, ele não precisa de mim e de você, mas ele decidiu colocar eu e você no plano. E a hora que eles chegam então, é um silêncio ensurdecedor, ninguém fala nada. Porque, olha aqui para mim, preste atenção nessa aplicação. Aquilo que você está correndo a vida inteira para conseguir, o Senhor, um estralar de dedo, está lá na praia te esperando. Você não precisa de passar a noite inteira frustrado, porque Ele tem para te dar lá. O que ele está dizendo assim, ó, que vocês passaram a noite, está aqui, ó. Não tem só peixe, tem pão. E eu estou preparando eles. O cardápio é light ainda, peixe. Mas sabe uma coisa que eu acho linda nessa história? É que Jesus convida eles para o banquete. Ei, tem uma mesa de cura. O Senhor prepara naquela praia uma mesa. Quem que é Jesus? É o pai curando os filhos. Eu vou curar meus filhos, porque eles precisam ser curados. Eu sei que tem várias pessoas aqui que já foram ministradas, mas hoje a derradeira cura na tua vida se estabelece no nome de Jesus. O Senhor olha para eles, mesmo tendo peixe na brasa, Ele diz assim: cadê o peixe que vocês pegaram? Por que, pastor? Porque Deus se alegra com o fruto da sua obra. Porque Deus quer ver você produzindo fruto. Ele quer ver o que as tuas mãos estão conseguindo. Ele quer compartilhar a alegria daquilo que você está alegre. E a coisa que eu acho mais interessante aqui, meu irmão, olha que legal. Versículo 10. Trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para fora. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. Preste atenção no detalhe. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Agora espera aí que eu vou te ligar numa ponte. Em Lucas capítulo 5, na primeira pesca, na pesca maravilhosa, o texto nos diz que quando eles pescam e eles estão atrás da provisão, sim ou não? Jesus está dizendo: eu sou aquele que providencia para vocês. É peixe que vocês querem? A Bíblia diz que era tanto peixe que as redes se rasgaram e o barco estava indo a pique. Olha aqui para mim. Bênção não é sinal
de que Deus está concordando com tudo que está acontecendo. Porque aquela experiência estava rompendo a rede. Eles poderiam perder todos aqueles peixes. E era tanto peixe que o barco estava afundando. Sabe o que eu vejo? Tem gente se perdendo na provisão. Forte isso. Tem gente que começa a correr tanto atrás da provisão, que a provisão começa a vir, que o barco onde ele está começa a afundar e ele não se dá conta. Sabe por quê, meu irmão? Porque provisão, para que eu não afunde, eu tenho que dividir com os outros. Chamem os outros vizinhos, chamem do barco para compartilhar da provisão. Porque senão a provisão pode te levar para o fundo. E a provisão, a minha rede, provisão sem propósito, a minha rede nunca vai sustentar. Eu não tenho estrutura para viver só de provisão sem propósito. A rede não estava aguentando tanto peixe. Pessoas que vivem só atrás da provisão, a tua rede pode estourar e você pode perder tudo. Pessoas que só vivem atrás da provisão, cuidado, essa provisão pode afundar o teu barco. Mas aqui, quando o Senhor quer compartilhar o propósito, por quê? Porque dentro do propósito eu estou ouvindo a direção. Não pescou? Joga para a direita. Quem está dando a direção? Meu irmão, não significa que ninguém está ganhando dinheiro nesse país. Você não vai ganhar. Porque se aquele que é o dono do ouro e da prata dizer, pode lançar a rede, porque eu vou dar com um propósito, você vai tirar da onde ninguém está tirando. Vai recebendo aí, meu irmão, porque a palavra profética está sendo liberada. Aí, meu amado, quando eu estou dentro da provisão, a direção vem dele, joga para a direita. E quando eu, atrás do propósito, para o propósito, eu pego, a Bíblia diz aqui, por que você acha que está o detalhe no versículo 11 aqui? E tinha 153 peixes, e a rede não se rompeu, porque era para ela ter se rompido. Sabe o que significa, meu irmão? Isso. Quando eu estou no propósito, Deus cria a estrutura para me suportar aquilo que Ele vai me dar. Pode ser muito, pode ser grandes coisas. Deus está preparando uma igreja agora que tem que andar debaixo do propósito. Para quê? Para que quando os peixes venham, a rede não se rompa. Porque o que aconteceu, pastor? Há 25 anos atrás, as redes se encheram, mas eles não estavam, eles perderam o propósito. A rede rasgou e os peixes foram embora. A mesma quantidade que se converteu há 25 anos atrás é a mesma quantidade de desviados que estão aí para fora. Olha aqui para mim, meu irmão, não perca o propósito. Não corra atrás da provisão, corra atrás do propósito. Ande debaixo do propósito, porque a provisão virá. Exemplo, Elias. Vai até Acabe, diz que não vai chover. Acabe, não vai chover. Agora vai lá no riacho de Querite, você vai beber da água, e eu vou mandar os corvos te alimentarem. Ele ficou lá. Enquanto o propósito de Deus na vida de Elias era ele ficar lá, a água ficou minando e os corvos estavam lá cuidando dele. Acabou o tempo daquele lugar. Agora você vai para a viúva de Serepta, porque eu falei com ela e ela vai cuidar de você. Ele sai de lá, atrás do mesmo propósito que Deus estava trabalhando na nação. Ele vai lá e fica aos cuidados da viúva, e diz que o azeite não parou, e houve lá então o milagre da provisão. Por quê? Porque Elias estava debaixo de um propósito. Enquanto você andar debaixo do propósito, Deus vai cuidar de você. Oh!
Sabe, amados, por que Deus escolheu o mar de Tiberíades? Porque foi ali que foi o chamado dele. Foi ali que começou toda a história. Eu tenho orado, meu irmão, para que Deus faça você sentir naquele lugar do primeiro amor de novo. Porque é debaixo daquela unção que a gente renuncia tantas coisas. É debaixo daquele lugar, daquele ambiente que a gente faz as melhores escolhas. Nós não podemos tomar decisão cansados, deprimidos, tristes das nossas escolhas, das nossas mazelas, porque elas não nos levarão para o propósito. É por isso que o Senhor, então, Jesus cria um ambiente da chamada. Deus nessa noite está dizendo para você: lembra do dia que eu te chamei? Eu continuo no mesmo propósito. Eu te chamo para você viver o que eu tenho para você. Olha que interessante. E as redes não se romperam. E aí então, você conhece o resto da história. O Senhor Jesus precisava de curar Pedro. Diz aos discípulos e a Pedro. Ninguém fala nada. Está lá os peixes. Então Deus tem que estabelecer. Jesus tem que lembrar de novo para Pedro para que ele foi chamado. Pedro, tu me amas. O Senhor sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Tu sabes que eu te amo. E eu não vou entrar no detalhe do ágape. Isso é uma outra mensagem. Eu só quero correr nisso. Porque Deus está curando. Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pedro fica triste, porque o Senhor tinha perguntado 3 vezes. Mas na realidade Pedro não sabia que Deus, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, ele precisava de reafirmar 3 vezes o seu amor por ele. Sabe por quê? Porque Deus sabe a dose necessária que você precisa da cura. Sabe, meus amados, eu quero fazer algumas aplicações e terminar aqui. Ele sempre volta ao lugar onde nos chamou para reiniciar aquilo que Ele quer terminar na nossa vida. Ele sempre colocará entre nós, diante de nós, uma mesa de cura, porque Ele cuida do seu povo. Ele me chama para participar do seu trabalho, porque Ele acha importante. Eu não sei porquê, mas Ele acha importante o nosso trabalho. Agora eu quero, meu irmão, que você entenda. Foi num lugar lá na beira do Jordão, onde o povo se perdeu. E por causa de 40 dias, e os espias vêm e dão um péssimo testemunho, eles se perdem. É à beira do mesmo Jordão que 2 espias, e Deus muda a história e eles vencem. Foi num jardim que Adão e Eva entregou o futuro e a vida da humanidade a Satanás. Foi num jardim que Deus venceu Satanás e curou e trouxe toda a humanidade de volta para Ele. Porque no jardim do Getsemane, o homem Jesus estava lá recebendo toda a carga do pecado, e ele decidiu ir até o final. O que isso me mostra, pastor? O que isso me mostra, meu irmão? Que o Senhor vai sempre te levar no lugar da tua queda e trazer cura para você. E Ele sabe exatamente como fazer isso daí. Quando Sansão voltou para o propósito,
a provisão voltou. A Bíblia diz que Sansão chegou e disse assim: Senhor, só mais uma vez. Ele pede perdão. Ele volta para o propósito. E qual era o propósito? Destruir os seus inimigos. A força volta. E a Bíblia diz que Sansão, na sua morte, matou mais do que em vida. O que eu quero que você entenda nessa noite? Não corra atrás da provisão. Viva o propósito. Se você viver o propósito, a provisão virá. Você pode ter certeza de uma coisa: enquanto Jesus viveu cada dia do seu ministério com um único propósito, fazer a vontade do Pai, não lhe faltou absolutamente nada. Essa noite é uma noite de nós reavaliarmos as nossas vidas. Tem um monte de gente que voltou a pescar. Se Deus te chamou para um propósito, viva o propósito. Porque, pastor, é nele que você vai se realizar. É nele que o sucesso virá. Nem só de pão vive o homem. Mas eu quero parafrasear. Mas de todo o propósito que vem da boca de Deus. Não sejamos uma igreja que vivemos pelo que a terra dá. Nós acumularemos noites e noites de fracasso. Você pode estar dizendo: pastor, mas eu fui chamado para ser um empresário. Deus tem um propósito com a tua empresa. Se você entrar no propósito, você vai colher o que não plantou. Você vai edificar aquilo que você não lançou alicerce. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Pastor, e qual é o melhor lugar para mim estar? No lugar do propósito. E se aqueles homens não tivessem ali no mar de Tiberíades aquele dia? O encontro era lá. A cura era lá. E eu quero encerrar com um homem que já foi citado nessa noite, Abraão, que foi chamado por um propósito. E qual era, pastor? Através dele todas as nações da terra seriam benditas. A Bíblia diz que ele creu. Mas um dia Deus queria mostrar o que estava no coração dele, porque eu creio que o coração de Abraão, talvez, digo eu, não o Senhor, poderia estar se perdendo. Olha aqui para mim. A gente não se perde do dia para a noite. Cantares de Salomão diz que são as raposinhas que comem toda a vinha. Ei, um dia Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, vá a um lugar que eu te mostrarei, para os lugares lá para os lados de Moriá, para um dos montes, e leva teu filho
E para não ter duas conversas, teu único filho. Não era nem para falar, mas Senhor é o único. Não, leva teu filho, teu único. Já respondi, eu sei que é o único. E sacrifica ele a mim. E uma das coisas que eu acho mais linda, pastores, é que quando Abraão vai subir no monte, que ele deixa os amigos dele, então a lenha, o fogo está ali, e eles estão subindo. Isaac diz: pai, ele fala: filho, eu estou vendo todos os apetrechos para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E naquele dia o Senhor, é o primeiro lugar na Bíblia, pastor Alexandre, que se vê o nome de Deus, do Deus Tsequenu. Não, Deus Jireh. Porque Abraão vira para o seu filho Isaac e diz assim: filho, o Senhor proverá. Jeová Jireh trará para ele um sacrifício. E nisso, meu irmão, é uma das maiores revelações para a igreja de hoje. Jeová Jireh não é para gerar provisão para tuas necessidades. Porque quando Isaac pergunta, e o sacrifício para o Senhor, Abraão responde: o sacrifício para o Senhor, Isaac, ele é suficientemente capaz para gerar aquilo que ele precisa. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Muitas vezes nós aplicamos isso como aquele que gera as nossas necessidades. Não, Abraão não está falando da necessidade dele. Abraão está falando da necessidade do Senhor. Sabe por quê? Porque Abraão estava falando assim: você não vai ser sacrificado. Nós vamos adorar o Senhor e vamos voltar. E o que acontece? Quando ele levanta o cutelo, o anjo grita: para, Abraão! Para, Abraão! E a hora que ele olha, ele vê um cabrito. O Deus provedor, o Deus de propósito, tinha provido algo para o propósito dele. Sabe o que isso me ensina? Se eu e você andarmos no propósito, o Jeová Jireh vai prover o que precisa para que o propósito seja cumprido. Não corra atrás da provisão, ande debaixo do propósito. Porque o Jeová Jireh cuida daqueles que estão debaixo de um propósito. É por isso que Ele é o nosso Deus, o Jeová Jireh. Portas já estão sendo abertas. A graça. Eu tenho orado para Deus abençoar os ministérios, fazer eles crescerem.